Você ouve tantos nomes de resinas compostas que já não consegue mais nem entender a diferença prática entre elas. Microhíbridas, nanohíbridas, nanoparticulada, supranano. E aí fica aquela dúvida, mas afinal, qual é a diferença? Qual é o uso? Por quê? Como? Onde? Quando? Hoje eu vou mostrar uma forma completamente diferente de enxergar esse assunto. Depois dessa aula, você nunca mais vai decorar nomes. Você vai entender a lógica por trás das resinas. Se você está nessa trava restauradora, então, bora destravar. Olá, pessoal! Seja muito bem-vinda a mais um conteúdo da Margut TV. Eu sou Janaína Marcília e hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muita confusão entre os estudantes e muitos profissionais: a classificação das resinas compostas de acordo com o tipo das partículas. Mas, antes, se você ainda não faz parte da comunidade da Margut TV, aproveita, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aqui seu like. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode transformar a sua prática clínica. Agora, bora destravar? Então, você já percebeu que existem dezenas de resinas compostas no mercado, não é? Mas quase ninguém explica de verdade o que muda entre elas. Microhíbridas, nanohíbridas, nanoparticulada, flow, bookfill. Então, são tantos nomes que a gente acaba decorando apenas a marca comercial. E aí surge uma dúvida: qual que eu escolho? Em qual situação? O que realmente muda? E a resposta está em uma coisa muito importante: as partículas. É justamente o tamanho, o formato e a distribuição dessas partículas que determinam muitas das características das resinas, como a resistência mecânica, a capacidade de polimento, o brilho, a lisura superficial, o comportamento clínico. Em outras palavras, você não escolhe apenas a marca, você escolhe um conjunto de propriedades. E quando você entende isso, passa a selecionar o material com a intenção clínica e não apenas com a indicação de alguém, ok? Então vamos lá. Agora eu vou explicar isso de uma maneira que você provavelmente não vai mais esquecer. Imagine que partículas das resinas sejam pedras. Isso mesmo, pedras. Algumas são grandes, como as britas, outras são pequenas, como pérolas. E justamente é por esse tamanho que muda completamente o comportamento das resinas. Agora você imagine uma parede construída com pedras grandes, maiores. Ela fica extremamente resistente, certo? Mas a superfície ela fica bem irregular, ela fica áspera. Com o tempo, ela tende a perder brilho, fica mais áspera com mais facilidade. Esse é o comportamento das resinas de partículas maiores. Elas são mais resistentes, mas elas têm uma capacidade de polimento baixa. Agora você imagine preencher essa mesma parede com pequenas pedrinhas. Os espaços eles vão ficar muito mais uniformes. A superfície vai ter um aspecto mais liso, até brilhante, muito mais fácil de polir. Mas esse é o comportamento das partículas menores. Quanto menores forem as partículas, melhor elas tenderão a dar um acabamento superficial. E aí, qual o problema? Quando levamos isso ao extremo, podemos comprometer parte da resistência mecânica. E aí surge uma verdadeira gangorra. Se eu aumentar demais a resistência, eu perco no brilho. E aí, se eu busco apenas brilho, eu posso perder na resistência. E foi justamente para equilibrar essa gangorra que surgiram as resinas híbridas. Olha só o nome, híbridas. A ideia foi simples. Vamos misturar as partículas grandes com as pequenas. Assim, vamos conseguir unir uma boa resistência com um acabamento mais agradável. E aí, foi um grande avanço. Mas a odontologia estética ainda não estava satisfeita. E aí, vieram outro tipo de resina. Vamos agora imaginar que das híbridas, pegamos a parte menor e tornando ela menor ainda. E aí, a gente reduz o tamanho das partículas e chamamos ela agora de microhíbridas. Continuaram entregando uma excelente resistência, uma resistência mecânica, mas uma melhora importante no polimento, na lisura superficial, mas ainda assim não é o que a gente hoje usa como abordagem estética. Durante muitos anos foram consideradas uma excelente opção, mas para dentes posteriores elas ficaram sendo melhores indicadas. E aí a gente vem com o avanço da nanotecnologia, surgiram as nanohíbridas.
Nano, ou seja, as partículas menores que eram micro, agora passaram a ser nano, muito menores. E a proposta era combinar o melhor de dois mundos. Partículas estruturais responsáveis pela resistência e partículas nanométricas responsáveis pelo brilho e pela lisura. Resultado, materiais extremamente versáteis, boa resistência, excelente polimento e um ótimo comportamento estético. Por isso, hoje, são uma das categorias mais utilizadas na clínica diária. As nanoparticuladas, agora, o suprassumo da coisa. Elas vieram para revolucionar. A tecnologia aqui avançou muito mais. Além das partículas serem extremamente pequenas, muitas delas apresentam um tamanho mais regular e se organizam de uma forma de aglomerados. Então, vamos lá. Pensa naquelas piscinas de bolinhas, aquelas piscinas do parque infantil, que a gente adora. Cada bolinha daquela representa uma nanopartícula. Agora você imagine várias bolinhas daquela formando uma bola maior. Esse aglomerado permite manter resistência mecânica sem abrir mão de uma superfície extremamente lisa. Essa organização das partículas ajuda a explicar por que muitas dessas resinas apresentam um excelente brilho e manutenção do polimento ao longo prazo. Então, em resumo, o que você precisa guardar? Existe uma frase que resume toda essa aula, veja só. Resistência sem brilho não atende às exigências da estética. Brilho sem resistência não suporta a função. A evolução das resinas aconteceu exatamente buscando esse equilíbrio. Se você precisa priorizar resistência mecânica, microhíbridas, dedos posteriores, excelente. Se você deseja um excelente equilíbrio entre resistência estética e um bom polimento, nanohíbrida, que é a grande maioria hoje do mercado. Se você busca altíssima qualidade de acabamento superficial e uma excelente manutenção do brilho, nanoparticuladas. Tá, e aí você me pergunta, e as microparticuladas? Hoje possuem uma indicação mais restrita, porque em grande parte elas foram substituídas pelas tecnologias mais modernas. Percebe como tudo fica muito mais simples quando você deixa de decorar nomes e começa a visualizar as estruturas? Esse é o segredo. Na odontologia, entender a lógica vale muito mais do que memorizar classificações. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas categorias de resina ainda te gera dúvida? Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui seu like, compartilhe com quem também precisa entender desse assunto e inscreva-se na Marguts TV. Conhecimento compartilhado gera transformação. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!